Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos do Pod Uai, diretamente da TV Funorte. Estamos aqui nos estúdios da TV Funorte e vocês podem acompanhar na TV Funorte lá do canal 12 da NET, no Instagram não, gente, desculpa, no YouTube da TV Funorte. YouTube, procura o canal da TV Funorte lá no YouTube, né? No Instagram se inscreva também, no canal. O Instagram também da TV Funorte, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Todas as redes sociais da TV Funorte e do Pod Uai. Se você quer acompanhar um programa com entrevistas inteligentes, né? 2 entrevistadores bons, assista o F5, É isso. que passa daqui a pouco, né? Aqui na TV Funorte. Mas se não, continua aqui com a gente, né, Lucas? Porque o nosso convidado, diferente de nós dois, é extremamente interessante e vamos ter um bate-papo muito legal com Samuel Canela. Seja bem-vindo. Samuel Canela, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Prazerzão estar aqui no Pod Uai juntamente com vocês para estar trocando ideia, falando aí sobre vários assuntos, né? E o Samuel, ele é um comunicador, né? Radialista, editor de vídeo. O que mais você faz, Samuel? Editor de áudio. Editor de áudio. Eu faço tudo, Severino. É um Severino, ele faz tudo. Até no design também eu dou uma brincadeira, dou uma brincadinha lá. Design gráfico. Mas vamos começar do início aqui, começar do começo, Lucas. O pequeno Samuel Canela. O pequeno Samuel. Como você descobriu essa paixão sua pelo rádio? Então, Frank, a paixão pelo rádio começou lá em casa mesmo, né? Meu pai ali sempre gostou de som. Meu pai, desde novo, né? Ele sempre gostou de som e ele montava os próprios sons dele, né? Comprava ali... Até hoje eu tenho de herança dele. Meu pai ainda é vivo, mas... Eu meio que me apossei. Né? Deixa eu só te falar, não existe herança de pessoa viva, não. Você sabe disso, né? Então tomou o som do seu tomei. pai. Basicamente foi isso. Um receiver, não sei se vocês sabem, porque é antigo isso, né? É um receptor de rádio. É um receiver da Gradiente ainda. Nem sei se pode falar marca, mas pode, o foi Gradiente já, nem né? existe mais. Pode falar Gradiente. Gradiente também não existe mais. E se não puder também, depois os meninos cortam. Eu imagino que sim. Tá lá em casa hoje, montado lá, com as caixas também que ele mesmo mandou fazer. Então, herdei dele isso. Herdei não, apossei. Tá lá em casa. Tomei, melhor dizendo. E aí, sempre ouvia rádio, né? Ouvia os discos dele, os CDs depois, né? E, através disso, eu comecei a ouvir o rádio, comecei a querer entender como é que funcionava aquilo, né? Para mim, na rádio era tipo, como se fosse um... Na verdade né? Mas assim, não é igual um DJ. Para mim, eu imaginava assim, que tinha uma pista de DJ lá e o cara ficava lá mexendo e falando ao mesmo tempo, em pé ainda, né? Em pé. Em pé. Eu imaginava assim, tipo uma festa. Como é que esse cara fica falando lá e tal, como é que é e tal. E assim, eu sempre tive facilidade assim com o microfone, falar. Fui um pouco tímido assim na minha adolescência, né? Mas depois fui me soltando. E sempre me interessei por essas coisas eletrônicas, né? De rádio, microfone, essas coisas. E até que um dia eu visitei um estúdio de uma rádio, que era um estúdio bem simplório mesmo, de uma rádio comunitária. Aqui em Montes Claros mesmo? Aqui em Montes Claros. E ali eu vi como é que funcionava, né? O que eu imaginei era mais ou menos o que acontecia ali, né? Só que a pessoa estava sentada ali, mexendo na mesa de som, falava no microfone, abaixava a música ali, tocava a música, trocava. E aí eu peguei a época do CD da rádio, porque a rádio já teve a época de fita, né? MD, eu peguei a parte da época do CD para cá. Então foi basicamente assim que eu me interessei pelo rádio. Lá em 2000, isso que eu me interessei mesmo foi lá volta de 2005, aí 2007 que eu comecei a mexer mesmo. Mas você chegou a ter uma rádio? Não. Montar uma rádio sua? Vontade não faltou não. Vontade não faltou não. O maravilhoso mundo da rádio. O maravilhoso mundo da rádio. Dizem que quando você é picado por esse mundo, você né, fica extremamente apaixonado. Seu pai trabalhava com eletrônica, trabalha ainda. Meu pai é eletricista. 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 Eletricista bombeiro. Mas conhece essa parte de eletrônica também, né? A gente estava conversando, você falou que ele montava caixas de som e essas coisas. Sim, ele mesmo montava, né? Ele bolava lá a potência do alto-falante, os tweets. Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, 90% dos locutores de rádio que eu conheço, eles começam assim, se apaixonam pela rádio, vão para uma rádio, geralmente uma rádio pirata, né? Hoje eu não sei se existe esse termo ainda. Com certeza existe. Vão para uma rádio pirata e depois vão para uma rádio legalizada e tudo.
Né? Você não chegou a passar por essas fases, não? Ou se passei. E tive problema ainda. Posso contar? Pode, por favor, a gente quer saber. Né? Tive problema que eu nem sei se resolveu até hoje. Você não sabe se resolveu? É assim, eu acho que resolveu, mas não tenho Quer ligar pro seu certeza. advogado para ver se resolveu ou não? Você pode falar aqui? Né? Alô, doutor? Talvez precise desses serviços aí. Atenção, tudo dito aqui é de responsabilidade de Samuel, a TV Funor. Exatamente. Não tem nada a Ó, ver com isso. 2007 eu comecei mesmo, né, efetivamente ali no rádio, numa rádio pirata, vamos falar mesmo. Essa rádio que eu visitei o estúdio, logo depois o rapaz precisou de alguém e ele viu que eu estava interessado, aí me ensinou. Né, não, sua voz é boa e tal, e faz os testes aí, vambora. E aí eu comecei ali. Em 2008, aí já surgiu uma oportunidade melhor, que era uma rádio pirata também, mas era uma pirata mais assim... Mais organizada. Que estava tentando se legalizar, mas quase impossível disso acontecer, né? Porque a gente sabe que Difícil, né? os trâmites são bem... Bem burocráticos. Bem burocráticos. Vontade política, essas coisas. Isso, exatamente. Inclusive, era bem no centro da cidade, no alto de um prédio lá do centro da cidade. E foi lá que eu tive esse problema, eu vou chegar até no problema. 2008, bem jovem ainda, né? Eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos, mais ou menos. Aí eu estava já nessa rádio, e aí assim, já tinha diretor, já tinha um estúdio de gravação, já tinha um estúdio mais bacana, com computador. Uma estrutura bacana. Era bem num prédio bem conhecido no centro da cidade lá. Aí fiquei lá, acho que cerca de 6 meses, mais ou menos, e era a época que a Anatel, né, que é a agência que regula o rádio, estava fiscalizando bastante. E nessa época, nesse ano, então, ficou marcado esse ano. A visita da Anatel na cidade aqui, eles fizeram uma limpa, né, vamos dizer assim. E eu estava bem trabalhando, acho que foi numa terça-feira de manhã, o pessoal da Anatel chegou lá juntamente com o pessoal da Polícia Federal. Olha, começou bem, já não Foi o Japa da Federal 2008. Lá não, né? Pelo amor de Deus. Os caras chegou armados, né? Os 2 policiais federais armados e um rapaz da Anatel. O rapaz da Anatel já sabia onde é que estava antena, transmissor, já subiu e o pessoal foi muito educado, né? Falou assim, ó, perguntou meu nome e tal, falou assim, ó, desliga tudo e vem aqui para fora, não fala mais nada. Eu desliguei, cortei o microfone e tal. Eles foram bem educados comigo. Na época, pra você ver, vamos falar, um moleque, né? Nem documento eu tava, mas já era maior de idade, né? Já tava com meus 18, 19 ali. Aí, o mais interessante é que eu fui no carro com eles, uma viatura descaracterizada, né? Eles me levaram lá em casa, na minha casa, para eu pegar meus documentos. E aí me levaram para a sede da PF aqui em Montes Claros. Porque era o único responsável. Tinha o diretor, avisei ele foi lá. Não, acho Não que não. saber. Lógico que O dono, então? É porque, assim, a gente tá brincando aqui, mas no caso você era só o locutor, você só tava trabalhando, você não tinha nada a ver com aqueles equipamentos. Exatamente, nada. E essa questão da burocracia que vocês dois falaram, como é que faz para uma rádio ser legalizada? Vocês teriam uma noção? Assim, eu tenho uma noção superficial, né? Primeiro precisa da liberação da Anatel, né? A Anatel precisa liberar a concessão, é uma concessão, né? Precisa liberar essa concessão e isso aí custa dinheiro. Aí tem uma documentação gigantesca, que tem que tramitar lá em Brasília. Né? Aí vem lá de Brasília, né? Federal. É federal. Exatamente. Aí tem a rádio comunitária, a rádio educativa e a rádio comercial, né? Que são as rádios, hoje em dia, que podem veicular propaganda. Assim? E qual que é a diferença entre elas, mais ou menos? Assim? A comunitária, ela vai atender a comunidade mesmo, né? Ela não pode veicular propaganda comercial, a não ser que seja da comunidade, e a comunidade, por exemplo, tem uma festa na comunidade, a comunidade quer anunciar. Né? Tanto que o raio de transmissão da rádio comunitária é de 1 quilômetro, né? São 25 watts só. Só então, pode ser 1 quilômetro? Só pode ser 1 quilômetro, não pode passar. Às vezes acontece, por exemplo, se a rádio for num lugar mais alto, ela pode jogar um pouquinho mais longe, né? Mas aí já não é problema da rádio, isso aí não é problema. Se a Anatel chegar, não vai ter... Né? Isso é ciência, né? É ciência, né? Vai jogar mais longe, mais alto, né? E essa propaganda que você fala da comunitária, por exemplo, eu tenho uma vendinha lá, eu posso chegar e anunciar normalmente lá com vocês, não tem problema, né? Pode, mas aí, no caso, é sem fim lucrativo. Por exemplo, você é o comerciante, você não vai pagar nada para a rádio.
Não é só para A função da rádio é servir a comunidade. Servir a comunidade, exatamente. Mas você perguntou ele antes, e voltando ao problema lá, o que virou? Você foi lá para... Então, você mexendo no passado do cara, quem assumiu o BO todo foi eu, Samuel Canela. E aí você teve que responder um processo Exatamente. Depois eu fui lá para a sede da PF, né? Aí eles fizeram os documentos lá, me fizeram assinar, me deram uma cópia e tal. E aí eu fui procurar o verdadeiro dono da rádio, ele se prontificou a resolver a questão, né? Que é uma multa, né? Que você tem que pagar. Mas a multa ficou no seu nome? Ficou no meu nome. E isso até, não vou me lembrar o ano, mas pouco tempo atrás, que foi a última instância, uma oficial de justiça foi na minha residência, me procurou, já com penhora. Porque o que acontece? O dono falou que resolveria. Não, Samuel, me dá aqui, que eu vou resolver, eu vou pagar. Aí ele colocou na mão do advogado dele, assim é a versão dele, né? Colocou na mão do advogado dele e o advogado simplesmente não resolveu o problema. E aí ficou tramitando, né? Aí já chegou com um negócio de penhora já pra mim. Também que eu não tinha nada do meu nome. Mas aí nessa última instância, aí o dono novamente foi contactado, ele se prontificou, né? Muita gente boa ele. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele foi lá... boa mesmo, ele jogou um trem de penhora no sua mão aí. É porque assim, eu acho que não foi tão culpa dele, sabe? Eu até que acreditei na versão dele, que não foi culpa dele mesmo, foi o advogado que não resolveu o problema. Ele teria que tirar do meu nome e colocar no nome dele, né? Mas não fez isso, tanto que chegou na última instância lá. E aí o que acontece? A gente foi na Fazenda, né? No Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda não é... Receita Federal? Não, na Receita Federal não, que fica aqui na Avenida Sanitária. Fica na Avenida Sanitária. Eu não vou lembrar o nome, mas é uma coisa da Fazenda. A gente chegou lá, aí tinha que fazer um acordo, né? Oferecer a Anatel estava cobrando tanto, a gente tinha que oferecer uma proposta. Ele ofereceu a proposta, só que a Anatel não respondeu a tempo. Aí, segundo o advogado que estava lá junto, falou que o juiz deu causa encerrada, porque eles não responderam a tempo. Então foi bom. Então, assim... 10 anos com o nome... Então, esses dias tá falando que foi lá, que como foi bom, Lucas, tá louco? Começamos assim, né? Seus pais, teve algum problema com seu pai? Não. Porque eu já era de maior na época, né? Então tudo ficou... Mas te atrapalhou de alguma forma, além dessa penhora? Até hoje, não. Até hoje, não. Ah, tá. Entendi. Até hoje nunca deu Então, problema. Você seguiu com a profissão de radialista, normalmente? Aí eu segui. Aí nessa época, a rádio acabou, né? Eles acabaram com mais de 10 rádios piratas que tinha na cidade, né? Aí a rádio acabou e depois dessa época eu fui trabalhar, eu trabalhei em outros setores, né? Mas sempre estava ali envolvido com esse negócio de rádio. Comunicação, sempre... Aí nessa época tinha os sites, né? Que o pessoal fazia cobertura, cobertura de evento, eu estava envolvido. Aí a produção de áudio, que eu já tinha iniciado lá, foi bom também para mim nessa época, que eu aprendi bastante com um rapaz que produzia áudio lá. Né? Então, muito que eu tenho hoje, eu herdei dele, sabe? Ele me ensinou muito. Então, assim, mas até mesmo algumas características da produção dele eu herdei. E aí, de lá, eu vim aperfeiçoando, né? Essa questão da produção de áudio também, que é produção de vinhetas, spots, comerciais. Virou sua profissão. Virou profissão. E sempre autodidata, sempre você... Sempre autodidata. Teve uma época que eu quis tirar o DRT, né? Que que o locutor precisa, né? Que é o registro. Mas você não conseguiu? Como eu comecei, depois ficou um pouquinho caro, eu parei e não continuei. Ah, tá. Não teve interesse em seguir, por exemplo, curso de jornalismo, essas coisas? Para você, não? Teve uma época que eu até pensei em fazer o jornalismo. Mas aí eu desanimei também. Mas eu assim, não fugi dessa área, não. Eu gosto bastante, né? E hoje você trabalha aonde, especificamente? Hoje eu trabalho na Rádio 104.9, né, que é a rádio da FUNORTE. Aqui na instituição. Aqui na instituição, exatamente. Você é responsável pela comunicação dentro da... Isso, eu sou responsável pela rádio ali num todo, né? E qual é o papel dessa rádio com a comunidade acadêmica, a comunidade em volta, como é que é? Sim, a rádio ela está bem ativa nessa questão aí da comunicação, tá sempre envolvido com a comunidade acadêmica, inclusive tem até um programa chamado Stalkeando, né? Que a gente conversa com os líderes não vou lembrar o nome aqui agora, das ligas acadêmicas. Ligas acadêmicas. E a gente conversa com eles, né? Um bate-papo
Na pandemia foi a época que a gente fez mais, né? Então a gente fez meio que remoto, em vídeo e áudio. Vamos entrevistar líderes. Queremos vocês aqui, né? Da Ligas ligas Acadêmicas também, o das pessoal das acadêmicas. atléticas, né? Isso. Estão todos aqui convidados. Voltando ao assunto, continua o trabalho desenvolvido na rádio dentro da comunidade acadêmica. É bem ativo, né? Então, sempre que o pessoal solicita, eu estou sempre ali disposto a estar atendendo, né? O pessoal. E, assim, dentro da instituição também, o pessoal que precisa de algo, precisa de alguma informação, precisa de até mesmo alguma produção, eu que faço também, né? A produção de áudio, inclusive até uma produção que a gente fez, que até passou na TV, foi eu que fiz o áudio. Então, está bem envolvido. Qual que é a programação? Você tem alguma programação nessa rádio, na rádio, né? Na rádio da FUNORTE? Você tem alguma programação? Você é apresentador também nessa rádio? Sim. Eu sou apresentador de 8 às... eu entro no às 8, né? De 9 às 11, eu estou ao vivo com um programa que chama Manhã 104.9, de 9 às 11. Aí esse programa é ao vivo, né? Aí tem notícias, tem resumo de novelas, tem horóscopo. É uma revista eletrônica, como se diz. A revista eletrônica. Na parte da manhã. E se o acadêmico quiser conhecer a rádio, ele pode saber como é que funciona? Sim, a gente está aí de portas Comunidades abertas. de fora também? Também. Estamos aí de portas abertas e o que precisar, estamos aí para atender, né? Para ensinar como é que funciona. Ensinar não, né? É mostrar como é que funciona. Se, por exemplo, a gente tem até liberdade, né? Espaço para, por exemplo, algum acadêmico quer desenvolver algum programa, igual a gente está aqui num podcast, né? Tem uns podcasts só de áudio. Se a pessoa quiser também, né? A gente tem espaço vago para isso. Tem um estúdio bacana. Temos sim um estúdio bacana que dá para atender. Além do áudio, você também trabalha com vídeo, né? Igual eu falei, eu acabo brincando nessas outras áreas também, né? É a questão da publicidade, né? Da propaganda. Eu não tem jeito, eu estou envolvido no meio, né? E assim, eu não sou formado hoje em dia ainda, mas eu tenho em mente até a metade desse ano aí partir para alguma área específica ou não. Eu estou com duas opções aqui na minha cabeça, estou meio confuso. Mas depois eu vou conversar com algumas outras pessoas como essa questão, mais a publicidade e propaganda, né? Partir para essa área aí. E tem quanto tempo você trabalha com produção de vídeo? Você tem um canal no YouTube, né? Sim, tem um canal no YouTube. Produção de vídeo, vamos dizer aí... Assim, eu sempre fui assim, autodidata, né? Sempre fui interessado por essa área. Então, assim, sempre, até mesmo no celular ali, eu comecei já os primeiros passos, né, de edição. Hoje em dia não é profissionalmente também. Hoje em dia eu não, por exemplo, não uso um programa para edição profissional. Eu uso um programa intermediário, né? Então, vamos colocar aí de uns 5 anos para cá. O canal no YouTube eu comecei eu não vou saber exatamente, o pessoal pode até ver lá, eu acho que tem 1 ano e meio mais ou menos. E é sobre o que esse canal? Fala para o público nosso. O canal no YouTube ele começou como motovlog. Motovlog, explica para o... Motovlog é um motofilmador, né? Uma pessoa que anda de moto, acopla uma câmera no capacete e filma, né? Aí varia muito. Tem pessoa que filma as viagens que ele faz, tem pessoa que filma o cotidiano, fala sobre alguns assuntos, né? Que estão presentes aí. E o meu começou assim, com essa ideia de falar sobre vários assuntos, como eu gosto de moto, né? As modificações que eu faço na minha moto, novidades sobre moto, os perrengues, né, que a gente passa às vezes, acontece. Nós estamos falando do seu canal aqui, não falamos o nome ainda. Qual é o nome do canal? O nome do canal é O Motoboy Tá Online. O Motoboy Tá Online. Belo nome. Belo nome. Muito mais criativo do que nós andamos sendo, né? Podcast, né? O nome antigo nosso era LF Podcast. LF Podcast. Belíssima agora criatividade. PodUai, eu apoiei esse nome desde o início, adorei esse Mentiroso. nome. E que bacana que vocês conseguiram pegar a tempo, né? Porque podcast também hoje em dia... Hoje todo mundo tem podcast. Sérgio Malandro tem podcast. Nossa, Sérgio Malandro tem um podcast. Tem que ser um nome assim diferentão mesmo para... Até Sérgio Malandro tem um podcast, por que nós não podemos ter, né? Que isso.
Não, mas você tava falando, eu tava acompanhando lá seu canal. Você dá dicas também para quem quer trabalhar como motoboy, com entregas. É igual eu falei com você, no começo era Seven Motovlog. Então, se o pessoal entrar lá, vai ver lá os vídeos do Seven Motovlog, que eu fiz uma playlist, né? Até um mês atrás, era Seven Motovlog. Aí eu pensei assim, eu vou criar outro canal para falar sobre o serviço de motoboy, né? Que é um freelance que eu faço na parte da tarde aí. A parte da tarde, a parte da noite. Aí eu pensei assim, eu tenho alguns inscritos aqui no Seven Motovlog e o pessoal é mais ou menos o mesmo nicho, né? Porque o pessoal que acompanha o motovlog, eles estão intimamente ligados, né? Com tudo que condiz moto, que fala de moto, né? E principalmente o motoboy, o serviço do motoboy. O adolescente hoje em dia, um adolescente que está ali, eles gostam de quê? Do pessoal que dá grau, né? Que empina moto, que faz randandandan. Faz barulho, Exatamente. E também do serviço do motoboy ali, né? O cotidiano e tal. Tanto que tem motoboys famosíssimos aí que estão lucrando bastante com a internet, né? Uhum. Aí eu uni o útil ao agradável. Fiz um comunicado, né? Para não ficar aquela coisa avulsa. Ah, não, trocou o nome do canal, o pessoal não vai nem entender. Vamos fazer um comunicado. De quem que mudou o nome? Ah, importante. Tá. Pode deixar. Desculpa, senhor. Né? Então, fica a dica. Aí eu fiz o comunicado e a partir de então eu coloquei o Motoboy Tá Online, né? Que, na verdade, também é meio que assim, uma empresinha que eu montei, que chama Motoboy Online. Aí eu peguei o nome, criatividade. E assim, você vê, já que você está filmando tudo, você vê muita coisa engraçada, eu imagino, inusitado, né? Inusitado, trágico. Porque eu já vi um canal de um cara que é Uber, que filma e tal. De moto eu ainda não tinha visto. Sim. O que você já encontrou aí nessas andanças, né? Cara, Inusitado. Tanta coisa inusitada. Inclusive, lá no canal tem um quadro que chama Ocorrências Diárias, que é inspirado em um canal que chama, grande também, de compilação de vídeo, chama X-Racing. Esse canal ele faz compilação de vídeo. O pessoal manda os vídeos para ele monta e faz uma compilação. Chama Observações Diárias dele. Aí, para ficar mais ou menos ali, né, eu coloquei Ocorrências Diárias. Cachorro correndo atrás da gente. Isso é O padrão, cachorro né? caramelo, né? É o padrão. Famoso, correndo atrás da gente. Que Tem mais? hora que para, ele para também? Tem algum segredo nisso aí? Não entendi como. Tem hora que o motoqueiro para, o cachorro para também. Tem algum desse segredo? É igual dois cachorros brigando, né? Tem uma grade que quando abre a grade, os dois param de brigar. Deve ser mais ou menos a mesma grade, coisa. então a moto. A roda. Eu nunca vi, cara. Parece que atrai a cachorrada. E tem hora que é 3 de uma vez, moço. O último... Já chegou a te derrubar ou não? Não, nunca chegou a me derrubar, não. Mas tem que ficar atento com eles, né? Aí você dá uma afastada, assim, não chuta o bichinho também, né? Porque o bichinho é o instinto Se dele. você né? falasse que chutava o bichinho, você era Não cancelado. pode, você era aqui. cancelado. Imediatamente. Não faça isso, gente. Não chute o cachorro. Eu faço a hora com a cara deles. Queriam colocar o cachorro na nota de 200. Aí você vai e fala que quer chutar o cachorro. Aí eu Caramelo é estaria patrimônio lascado. nacional, né, Patrimônio Lucas? nacional. E o que mais, assim, além do cachorro caramelo? Cara, eu não vou lembrar, deixa eu ver se eu lembro. No decorrer, se eu lembrar, eu te falo mais. Mas tem hora que a gente pega fechada. Acidentes. Seus acidentes, já pegou algum? Você já teve algum acidente? Meu Você, mesmo? Eu? que Não. Você filmou? Eu já caí umas 2 vezes de moto, mas não tava Mas não filmando. tava filmando, não, né? Se eu estivesse Ou filmando, com ou certeza ia tava, pra ele, ele. ele foi e guardou. Ele falou, vou passar essa vergonha. Eu queria estar aqui, filmando, vou- porque isso aí dá ibope. A galera gosta de ver O povo gosta de os tragédia, né? perrengues que você passa. Exatamente. Mas de outros você já filmou, Sim, sim. infelizmente. Infelizmente. Alguns acidentes até feios, né? Mas isso aí eu acabo não mandando. Não coloco no YouTube, não, né? Tem respeito, melhor, né? Respeitar a pessoa. e preservar também. Eu acho que as políticas do YouTube nem pode. Nem né? pode. Desmonetiza o canal. Desmonetiza, derruba seu canal, né? Se o canal for grande, então. E clube de moto, você faz parte, que em Montes Claros tem muitos clubes de moto, né? Sim. Tem... Inclusive do nosso amigo Pedro aí tem também, né? O Pedro. Pedro participa do Isso é grupinho até uma aí. dúvida que eu grupo. tenho, sabe? Eu gosto, porque assim, independente da moto, se é de alta cilindrada, se é de baixa cilindrada, a minha é de baixa cilindrada, né? Eu tenho uma Fan 160. E tem as Custom, né? As Harley e tal. Assim, pra mim, na minha concepção, o pessoal que participa de grupo é só o pessoal das motos clássicas, das motos... Não, pô, eles vão deixar você entrar, Não, não vai não, depois- Pedro? Depois eu vou pegar informações com o Pedro aí. Pedro, deixa Só você pra entrar lá. Pra você ter uma ideia, tem um canal no Clube de Moto, isso não é piada, é o clube de aquelas motinhas cinquentinhas, como é que é o nome? Pop. Motorizado.
Mobilete, tem um clube Mobilete. Mobilete. Clube de mobilete. Mobilete é Quem- bacana pra será que caramba, tem né? grupo Que é bem de clássico. patinete, porque eu tenho um patinete lá. Mas Quem isso sabe? é outro probleminha, Lucas. Daqueles eletrônicos, né? É. Bacana, cara. Essa pandemia que a gente passou aí, cresceu muito o serviço do motoboy, do entregador. Inclusive, uma coisa que a gente achou que ia ser valorizado, pelo contrário, a gente viu o quanto eles trabalham. E teve muita gente que foi salvo por eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é um dos assuntos que eu falo lá no canal, Frank. O motoboy foi essencial, cara, na pandemia. Eu estive ali no começo, quando o negócio estava o caos, eu estava na linha de frente. Eu aproveitei o tempo livre, né, para trabalhar mesmo. Aí com todo cuidado, né? Graças a Deus, durante todo esse caos mesmo, o caos da pandemia, eu não contraí a doença, né? Mas trabalhou todos os dias. Trabalhei todos os dias. Todos os dias. Mas aí era assim, ó. Coletava ali a entrega no local, passava álcool na mão. Colocava dentro da bag, passava álcool na mão de novo. Subia na Mas moto. mesmo com álcool, deslocamento, né? Porque as pessoas Mesmo, estavam em casa, sempre de mas você- máscara, né? Sempre de máscara. Não, procurava não aglomerar. Quanto a isso aí, eu posso dizer que eu fui bem responsável. Mas o motoboy foi essencial, cara, porque... E aumentou demais, aumentou muito. E, inclusive, assim, muita gente ficou desempregada e partiu para essa área, né? Partiu para essa área, inclusive teve um impacto no preço das motos, subiu muito. Demais, incrivelmente. E não só a questão dos motoboys, a rádio também foi muito importante. A informação. Você pegou duas linhas Sim, bem potentes aí na Sim, pandemia. sem dúvida, sem dúvida. A comunicação, né, a pessoa fica ali ouvindo, né? Porque o rádio, querendo ou não, quando a pessoa está assistindo um vídeo, ela vê a gente gesticulando, vê as expressões da gente, né? Ela sabe como é que a gente é. O rádio não, a pessoa ela ouve a sua voz, ela imagina como você é, né? O rádio tem essa magia ainda, né? E assim, hoje É em ao dia... vivo, né? É ao O rádio vivo, é ao vivo, ao então vivo. é a comunicação mais direta com. Agora Exatamente. que a gente está em vídeo, Frank, você vai decepcionar muita gente, viu? Nossa Senhora, que antes era só o áudio, as pessoas. Né? Mas voltando à questão da rádio, já que você tocou nesse assunto, Sim. você acha que a rádio vai acabar ou não? É uma questão assim que eu tenho conversado e tenho pensado e estudado sobre. Inclusive, se eu não me engano, na Finlândia ou na Suécia, a rádio não existe mais. Extinguiram a rádio. Acabou o rádio. Entendeu? Aí a gente vê o AM, né? O AM... Não, o AM no Brasil acabou, Acabou, né? acabou. Isso aí por quê? Não sei, assim, te explicar com muita certeza, mas é porque também o AM caiu muito, né? A questão da audiência. Apesar do AM ir muito longe, a audiência do AM foi se perdendo, né? E aquela coisa que vai se tornando antiga, né? Arcaica e tal, então tende a evoluir. Eu te pergunto isso porque eu sou de uma cidade muito pequena, no norte de Minas, Monte Azul, e em alguns lugares, zona rural, só o AM Só AM, chegava. só AM. E pra galera, assim, muita gente que tá nos vendo agora não sabe bulhufas a diferença entre AM e FM. O que é AM e FM? Explica. Por favor. Assim, também não vou saber falar com muita propriedade, mas basicamente... Deixa eu só te falar um negócio. Sim. De todos nós que estamos aqui, Você é tem o uma que... equipe que é o que mais vai saber falar. Então, pode ficar tranquilo. Se você falou viu? besteira, ninguém aqui, todo mundo vai dar Não Pessoal, questionar. ó, as Pode ondas... inventar uns nomes aí que a gente que vai não vai... achar que tá Vocês vão engolir. Não, é o seguinte, a AM, a transmissão da AM é diferente, né? As ondas da transmissão da AM é um tipo de onda e a transmissão do FM é outro tipo de onda. Por isso que a AM ela consegue chegar mais longe, né? Basicamente é isso. E... porque assim, desculpa interromper, Sim. é porque tinha uma diferença de programação mesmo, né? Parece que a AM era só voltado para notícia, para algumas coisas Conversa assim. mais calma. É isso. E o FM tem já essa diferença, tem musical. essa diferença de programação mesmo, né? O AM é aquele rádio vai ser o rádio mais falado mesmo, né? Até hoje em dia Tem pouca música e mais falado. Tem transmissão de futebol, essas coisas, né? Inclusive as vozes padrão do rádio Voz padrão. era AM, né? Aquela voz bem grave. impostada, bem grave. Essa diferença de programação e tem também. E tem essa diferença de transmissão, né? Eu sabia antes,
mas tem um tempinho já eu sabia a diferença de ondas de FM e ondas de AM, mas eu não vou saber, então eu não vou falar. Agora pesquisa no Google também. Dá um Google aí que você vai saber. Mas uma alcança mais público, vai mais longe do que a outra. A AM vai bem mais longe, igual você falou na zona rural, né? Quem vai mais é a AM. Por isso você conheceu o rádio. Foi justamente. Né? Agora que eu tô entendendo. Agora que você entendeu? Eu moro na roça, é engraçado. Samuel, mas não dá pra você juntar os dois, não? Igual você virar um repórter em tempo integral da rádio, porque você tava falando que às vezes você pega uma tragédia, cara, um acontecimento. Né? Eu não sei aqui como funciona aqui na cidade nossa, em Montes Claros. Mas em cidade grande existiam os repórteres que eles ficavam atentos a acontecer alguma coisa. Hoje, com o celular, a pessoa... Com certeza. Se aparecer oportunidade, eu tô disponível também. Vai que Neymar desce aqui um dia qualquer aí, ele tá lá passando de moto. Você sempre tá... É óbvio. E hoje é uma coisa muito instantância, né? Não sei se vocês conhecem o Hudson Fernandes, que é... Conheço. Hoje ele tá na Inter TV, né? Tá. O Hudson, ele começou no rádio também. Capitão Enéas, né? Capitão Enéas. E aí se formou em jornalismo, né? Então, eu creio que ele já tinha a carreira dele, assim, pelo que eu acompanho ele, né? Já, assim, programada ali na cabeça dele, onde é que ele queria chegar, né? Então, assim, eu acho muito bacana a trajetória dele, assim. A gente não tem muito contato, não. Inclusive, eu cheguei a fazer teste na rádio que ele estava trabalhando, né? E foi a convite dele, né? Então, assim, ele passou por tudo isso aí, né? Foi do rádio, depois, começou em rádio comunitária, depois foi para uma rádio comercial, né? Aí fazia assessoria de imprensa também, já como jornalista, né? E hoje como repórter, né? Então, assim, basta a gente querer, né? E ele é aquele repórter mais de internet, que ele tá... Faz igual você faz, né? Em cima do fato, na hora... mais rápido. Né? Mas igual a pergunta que você tinha feito, se a rádio vai acabar. Aqui no Brasil, eu acho que está bem longe disso. E também a rádio sobreviveu a tudo, né? A rádio sobreviveu à televisão, sobreviveu à internet. Eu acho que a Finlândia ou a Suécia está de graça, porque no resto eu acho... Né? É que eles são muito evoluídos também, né? E você pega Estão também, bem à frente. Nos Estados Unidos tem muitas estações de rádio. Coisa meio comunitária mesmo, as rádios comunitárias. Então, eu não concluí, eu acho que não acaba. Eu acho que o rádio vai continuar, ele vai persistir, vai continuar uma programação musical. Por que o pessoal fala que o rádio vai acabar? Hoje a gente tem inúmeras plataformas digitais que a pessoa paga ali por mês e ela ouve música ilimitada, a música que ela quer, sem comercial, até mesmo o YouTube, né? Então, para que a pessoa vai ligar no rádio? A pessoa vai ligar no rádio para quê? Aí que é o ponto que eu quero chegar. Para ouvir uma boa notícia, um bom papo, né? Um bom podcast. Então, eu acho que o rádio vai continuar dessa forma. E outra coisa, isso que a gente está fazendo aqui também vem do rádio. Vem do rádio. Vem do podcast, rádio. igual você falou, tem muito podcast que é só áudio. Nós começamos só com áudio, né, Lucas? Começamos. Sim. E o rádio também está se adaptando. Hoje você vê as grandes rádios, elas são filmadas 24 horas. Tem os canais do YouTube que filmam toda a programação também. Exatamente. Eu acho que eles estão se reinventando. A rádio não ficou parada, né? Inclusive aqui na TV Funorte tem alguns programas gravados dentro do estúdio de rádio. O do Fred, né? O do Fred é gravado. Fred Silva. Sim, com certeza. Fred já não... Assim, a gente falou que o AM acabou, né? Mas aqui em Montes Claros a gente ainda tem, né? A Rádio Terra, né? E é forte, né? Ela continua ainda é muito ainda. Forte. Tem que migrar, obrigatoriamente tem que migrar. Papai FM, né? Virou a Anatel. É obrigatório. Exatamente. Tem o prazo, né, para eles migrarem. Eu acho que, na verdade, até chegou no prazo, mas aí eles estão protelando um pouco, porque é burocrático também e tem custo, né, para fazer essa mudança. Dessas duas coisas que você faz, motovlog e radialista, qual que te dá mais prazer? Você faz com... Vou falar o seguinte. Ou não tem isso? As duas eu faço com amor. O rádio, com o tempo eu fui assim, meio que perdendo um pouquinho do amor que eu tenho pro rádio. Não vou perder total, né, a raiz que eu tenho, né, enraizada aqui, né, na questão do rádio. Mas hoje em dia eu gosto mais do motovlog e da profissão de motoboy. Porque assim, às vezes as pessoas pensam assim, motoboy
tipo assim, rala demais e tal, corre perigo, mas na verdade, cara, eu acho assim que o cara que gosta de andar de moto é uma terapia. Deixa eu te falar. É como se estivesse brincando ali. É porque sua rádio também é na FUNORTE. Você tá falando que você gosta mais de ser motoboy, eu não sei se é uma boa ideia, né, Lucas? Eu falar isso aqui. Enfim, não, mas eu não. Primeiramente, eu dei uma elogiada no rádio. Não, vou repensar, não. Vai lá no canal, assim, você fala. Eu dei uma elogiada primeiro, falei assim, ó. É porque assim, até mesmo por causa disso. Também, né? Falando que terminar aqui, você passa lá no RH, mas. Enfim, já falei. Já falou. Não vou tirar o que eu falei, não. Mas assim, ó. Não perdi a paixão pelo rádio, não. Mas por que eu falo que diminuiu? Justamente pelo esse assunto que a gente está falando aqui, que o rádio acaba ou não. Então, assim, eu peguei uma época do rádio que era aquela fascinação. As pessoas queriam saber quem era você, quem é essa voz que fala, queria tirar foto. Entendeu? Não que eu me preocupe com isso, mas eu falo assim, meio que perdeu um pouco essa magia. Justamente que o pessoal parou de ouvir. Pergunta o jovem hoje em dia quem ouve rádio. É difícil. Mas eu tô falando aqui, nós estamos brincando, é claro, mas o rádio né, é o companheiro de muita gente, sem dúvida, sem dúvida. Do motorista. Do motorista, da pessoa que... Pessoal da zona rural. É o pessoal que está trabalhando, o pessoal que está trabalhando na obra, na oficina, no Uber ali no carro, né, que você está falando. Pessoas que moram sozinhas, hoje em dia tem muita gente que mora sozinha. Tá ligado ali, porque, assim, uma coisa é você ouvir uma pessoa comunicando, não, essa pessoa tá ali. Ela tá ao vivo ali. Outra coisa é você ouvir uma música que você vai colocar lá para embaralhar lá e tocar uma sequência, né? E fora a facilidade que tá você acessar o rádio agora. Pelo celular você acessa o radinho de pilha, que é o meio mais democrático de comunicação. Você concorda com isso? Concordo. Então, aqui no Brasil, não vamos acabar com o rádio, não. Ele vai continuar. Pode ser que ele se reinvente mais ainda, né? Ele sempre se reinventa, né? Veio a televisão, a rádio se reinventou. Veio a internet. A televisão tá... Sempre teve esse assunto, né? Vai acabar o rádio. E volta mais forte, se adapta, né? Exatamente. Entendi. Você falou que você mexe com modificações de moto, você também é mecânico? Como é que Não, mecânico não. Eu gosto de fazer algumas modificações, né? Até mesmo por influência da internet ali e tal, ver o pessoal fazendo, né, nas motos deles. Modificações são o quê? Estética? É estética mesmo, acessório. Só para a moto ficar mais estilosa. Inclusive, a minha é um pouco barulhento. Olha lá, viu? Um pouco barulhento também. Mas eu sou um barulhento, vamos dizer assim... Moderado. O que eu fiz? O escapamento da minha moto é um pouco barulhento. Aí eu fui lá e coloquei um silenciador nele. Ficou uma coisa mais light. Uma pergunta sem preconceito nenhum. Assim, como é que você gosta de ter uma moto barulhenta mesmo? Você conseguia trabalhar igual a cabeça não doía? Tem essa questão, né? Incomoda. Se for barulho demais, incomoda. Acaba incomodando. Então, justamente por isso que eu fiz. E, assim, também é ilegal, né? Não pode. Mas é ilegal hoje em dia, em geral ou lei municipal? Se você... Depende também, depende. Eu tô te perguntando se algumas cidades podem e outras não. Sim, exatamente. Depende depende da regulação da cidade, né? O escapamento esportivo, segundo o CONTRAN, ele é permitido, com algumas ressalvas. Ele não pode ser totalmente livre, né? Ele tem que atingir os decibéis lá que eles estipulam. Ele tem que ter o selo do Inmetro. Mas é muito difícil. Mesmo assim, você pode parar em uma blitz que o policial vai te notificar. Ou até mesmo... E sabe qual é o grande problema? Vai levar sua moto. Não deixa, ou então você troca na hora, ou então ele guincha a sua moto. Como é que troca na hora o escapamento? Não é possível. Engraçado. Tem um vídeo que o cara consegue, você acredita? Consegue trocar? Ele monta no mototáxi, vai na casa dele, busca o escapamento original. O policial falou assim, eu te dou 10 minutos. Ele vai lá e fez em 10 Inclusive minutos. a polícia aqui de Minas ainda, acho que foi Belo Horizonte. Mas aqui, mesmo todas essas motos andando, nada é pior do que aquela bicicletinha. Aquela bicicletinha motorizada, né, meu Deus. Se você anda de bicicletinha motorizada, pare. Por amor de Deus, pare. Por favor. Já que a gente falou de Pedro aqui, agora interessante, sabe o que é mais interessante? Tem as Harleys, né? As Harleys são com escapamento livre. Pedro, nosso amigo, tem. Pedro, nosso amigo. São escapamento livre e passa de boa nas blitz. Só o rolamento da Harley é 10 mil reais. Nossa, cara, não quero Não, e eu tô na rua assim, eu acho que é um Fusca que tá vindo, é uma Harley. É uma Harley. É uma moto.
Eu gosto mil bastante isolamento. do barulho, do ronco das Harley. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o escapamento das Harley praticamente é um escapamento livre, é só o cano, né, que eles falam. Mas é original dela, né? Essa que é a questão, ela vem da fábrica dessa forma. Então, segundo a lei, ela pode. E eu nunca vi uma Harley, sei lá, o cara dando grau de Harley. Não. Vai metade do salário dele se ele der um grau na Harley. Tá maluco? Realmente. Mas dizem que cair nela não tem problema nenhum. Você pode cair, que você machuca a moto, não. Indestrutível, né? Moto de alta cilindrada, você já teve alguma ou não? Não, mas meu sonho é ter uma de alta cilindrada. Acidentes, já teve algum grave ou mais... Não, nunca tive acidente grave. Assim, as quedinhas besta mesmo, escorrega em poça de óleo, né, que às vezes encontra na cidade aí. O mais feio assim, que eu tive foi esse, que eu escorreguei na poça de óleo, a moto me jogou, eu caí, mas assim, nunca quebrei nada. Mas eu sou um motoboy consciente, né, porque tem uns motoboys aí, infelizmente, os caras andam igual... Nossa, mas eu sei porque ele tá, porque ele é fisioterapeuta. Acho que ele tá querendo te entregar o cartãozinho. No final, Samuel. Por quê? Passar. Beleza. Eu fazendo uma propaganda aqui. Porque aí Uma hora você vai precisar, cliente. você também anda de moto, eu sei. Né? Não, brincadeiras à parte, Samuel. Nós estávamos conversando, antes de começar, assim, você falou que tem um motoqueiro raiz, e um motoboy raiz e um motoboy Nutella. Qual a diferença dos dois? Eu queria que você explicasse para o nosso público. O motoboy raiz é aquele motoboy cascudo mesmo e tal, que tipo assim... características do motoboy raiz, que o pessoal considera, eu já não considero, né? A moto é barulhenta. Lucas faz sonoplastia perfeita. Como é que é, Lucas? É cortador de giro. É cupim de motor, que os meninos falam, né? Estraga a moto também. Estraga a moto. Que mais? Ele passa sinal vermelho. Corta igual o espada. Corta pela igual direita. Anda igual um doido e tal, e faz o corre dele. É mais ou menos isso. É o motoboy raiz. Mas assim, esse motoboy raiz ele precisa ser de reciclagem, né? Porque às vezes ele causa muito problema, né? Tem que ser um Então, assim, às vezes infringe algumas leis de também, trânsito. exatamente. Acontece alguns acidentes. É aquele motoboy que dá conta do recado. É aquele motoboy rápido, né? É um motoboy ligeiro, que resolve o problema. Você precisa de uma entrega urgente, ele vai lá e faz. Né? Me dá aqui que deixa comigo que eu resolvo. Basicamente é isso. Mas assim, brincadeiras à parte, essa questão aí de que eu falei que é barulhenta e tal, mas tem um motoboy raiz mesmo que é o que dá conta do recado. É o que trabalha. É o que trabalha. O Nutella... vou falar. Eu sou uma mistura dos dois. Por exemplo, eu odeio usar capa de chuva. Odeio com todas as minhas forças. Quando tá chovendo, eu prefiro molhar porque eu coloco capa de Deve chuva. esquentar demais. É horrível. É chato, mano. E você caiu fica com aquele todo... trem parado. Eu parei a moto, eu caí por causa da capa de chuva. Tá vendo? É ruim Gancha nos demais. lugares. Então é isso e tal. Então, assim, tem vezes que quando tá chovendo, eu não gosto de trabalhar. Então, o motoboy Nutella, não gosta de se molhar. É de açúcar. E tipo, um motoboy que gosta de pegar só os trampos mais tranquilos, né? O serviço mais de boa, que não é aquelas buchas, aqueles pepinos, vamos dizer Entregar assim. um x-tudo. Mas tranquilo pra nós, né? É perigoso, essa moto tem ido lá em casa umas 10 vezes. Lá em casa também. Final de semana. Só ontem. Só ontem foi lá umas 10 vezes. Aí, tá vendo? O motoboy é essencial, hein? X-tudão. Né? Mas enfim, é basicamente isso. Na verdade, eu sou uma mistura dos dois. Mas hoje em dia, assim, eu trabalhei muito com aplicativo, né? Porque logo quando surgiu o Uber, né? O Uber Eats, né? E o mais famoso que a gente tem aí. Uber Eats? Acabou. O Uber Eats acabou. E ele pagava melhor do que o concorrente, o iFood? No início, sim. Mas aí eles não aguentaram segurar a onda, né? Porque cobravam o valor do cliente e pagava mais pro motoboy. Aí a conta não fecha, né? Dá para viver só de entregas? Porque dizem que paga muito pouco, eu não sei também. Assim, dá para viver, mas o cara tem que ficar o dia inteiro na rua. É difícil, né? É difícil. Vai mais de 8 horas de serviço. Mais 12 horas de serviço ali para fazer Hoje um em dia dinheiro. eu acho que Dá para sobreviver. Dá para sobreviver. A galera do Uber também passa por isso. Mesma coisa. Então, Mas eu acredito que a rotina do motoboy é maior do que do Uber, né? Porque o Uber Sem dúvida, mais perigoso. Ele tem a liberdade de desligar o aplicativo a hora que ele quiser, né? Vocês não. Ligar. Não, tem. O motoboy tem. Ah, o motoboy tem. O motoboy Achei que era só o de Uber. aplicativo.
É Uber também, ele pode desligar a hora que ele quer. Liga, loga e desloga a hora que quer. Porém, se ele fizer isso, aí tem a questão, o aplicativo, ele começa a apertar o cerco. O cara que faz isso, ele manda menos rotas para ele. Entendi. E vai dar preferência para quem está ali 12 horas logado, entendeu? Então serviço. complicado. Igual você falou, você faz as suas horas vagas, né? Sim, é freelance. Meu serviço é freelance, é de motoboy Nutella mesmo. Mas é a galera, assim, todo mundo que eu conheço que gosta de andar de moto, chega nessa profissão do motoboy porque gosta de andar de moto. Não é sentir o vento na cara, aquela coisa. Essa é a sensação. Você falou também no motovlog, você faz muitas viagens em volta. Sim. Qual foi o lugar mais longe que você já foi? Ó, pra você ver, nunca fui de Belo Horizonte de moto ainda, tá? É a próxima viagem. O lugar mais longe que eu fui foi Curimataí. 160 quilômetros daqui. 160 quilômetros? 160. Lugar mais longe, não fui tão foi longe. filmando tudo? Fui filmando, inclusive tem um vídeo lá no canal. Aí, engraçado que assim, interessante que o pessoal que quer conhecer a cidade, até hoje me pergunta lá no vídeo, qual é a pousada que eu fiquei, quanto que é, como é que é o custo, se tem local para fazer compras lá, entendeu? Estou te perguntando isso justamente por isso. Já apareceu alguma parceria com alguma pousada, algum lugar? Fazer mochilão. Até o momento não, porque assim, eu acho que o pessoal, eles querem um canal que tem mais visibilidade, né? Meu canal não é tão grande hoje em dia, né? Eu pretendo que ele seja grande um dia, a gente tem que sonhar, né? Nós também. Nós também, né, Lucas? Vamos chegar não lá. Não só o seu, né? Mas o nosso também. Pode ir, vai depois chegar. daqui você vai crescer muito, pode ter certeza. Eu e o Frank vamos começar a te seguir. Isso já é certo. Mais dois. Pelo menos é bom, dois. né? Tem Pedro da Harley Davidson ali, ó, que também vai seguir. É isso. Então nunca me procuraram, não. Mas é o pessoal mesmo curioso, querendo saber como é que é, né, e tal. E você planeja pegar, uma viagem? Eu vi uma vez um cara que pegou daqui do Brasil, foi até o Alasca. Bacana, né, cara? Não que você vá fazer isso, mas você tem alguma ideia de algum caminho bem longo para fazer? Vontade Você eu tem tenho. planejamento? Planejamento ainda não, mas eu tenho vontade, porque inclusive assim, né, nessa questão do motovlog, a gente acaba acompanhando outras pessoas, né? E a gente vê o pessoal fazendo isso e tal. Um amigo mesmo, recentemente, ele é do Sul, ele atravessou a maior praia, eu não sei se é a maior praia, acho que é a maior praia do mundo, que é lá no Sul, ele atravessou de moto. Gigantesca, assim, um litoral inteiro, assim, é lá no Sul, lá, não vou saber onde é que é, não. Então, aí acaba despertando seu interesse, né? Então, tem vontade, sim, sem dúvida. Fazer algum... Tem que arrumar um caminho das Gerais aqui. Um corajoso, né? Aí junto. Nós temos aquele caminho das Tem Gerais. o Caminho das Gerais, Sim, tem muita coisa bacana. A empresa de carro lançou o carro com esse Caminho das Gerais. Né? Isso, tem o desenho lá. Inclusive tem amigos aqui em Minas que fazem isso. Então, assim, acaba despertando interesse também e eu não descarto não, com certeza. Samuel, eu adorei o papo, cara. Muito obrigado mesmo. Quer deixar algum recado? Redes falar sociais, alguma coisa? Rede social? O seu canal do YouTube. Sim. Basicamente é isso, agradecer a oportunidade. Cara, bom demais o papo com vocês. Eu desejo toda sorte aí pro canal. Tá ótimo. Tá ótimo. Então sigam o canal do Samuel lá. Sigam. Falei sigam? Sigam o canal do Samuel. Sigam o canal do Samuel. Isso. O Motoboy tá online. O motoboy tá online. Tá online. E nos sigam também, né? O Podway, TV Funorte. Funorte. Curta, comente, compartilhe. Estamos também na TV, né? Ó, mãe, eu fui pra televisão. Tá na televisão. Estou na televisão lá na TV Funorte, no canal 12 da NET. Isso. Vocês podem nos assistir lá também. As redes sociais da TV Funorte no Instagram. O Podway também no Instagram. Estamos também nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify e qual que é o outro? Apple Podcast, Amazon Music. Estamos lá. Estamos em todos os lugares aí, para quem pediu e para quem não pediu também. É isso, obrigado. Valeu. Valeu, obrigadão, eu que agradeço. Um abraço. Falou.